Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa. Muito bom ter você aqui com a gente. Espero que hoje você possa realmente desfrutar desse conteúdo maravilhoso que nós temos para você. Compartilha aí o link do nosso programa para que mais pessoas sejam alcançadas aí também pelo nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre as finanças na família. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos ela que é formada em administração de empresas com ênfase em finanças e atualmente ela é coordenadora de conciliação. E ela congrega na Igreja Adventista da Promessa em Osasco. Recebemos aqui hoje a Débora Hilário Pereira. Débora, seja bem-vinda, obrigada aí por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser muito edificante para quem está nos assistindo. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui e poder atender ao convite. Que bom. Então vamos lá, começar aí nosso bate-papo aí. Débora, nós sabemos que muitas famílias têm dificuldade de encontrar um equilíbrio nas finanças, né? Qual o maior desafio para que essas famílias consigam encontrar esse equilíbrio? O maior desafio para muitas famílias é ter o conhecimento da sua renda entre todos os envolvidos. Saber realmente quanto se ganha, saber o quanto se gasta, ter a noção ali, tudo em detalhes, saber aonde está indo o dinheiro da família. Mas existe também um grande desafio que é o de não gastar demais e também o de viver. Porque muitas vezes nós conhecemos algumas pessoas que têm um equilíbrio financeiro, mas que são tão controladas que acabam deixando de viver algumas coisas. Então nunca faz um passeio, nunca faz uma viagem, não, porque eu vou gastar. Então acaba tendo tanto controle na vida financeira que deixa de viver. E por outro lado, temos aqueles que, eu mereço. E acaba gastando além do que pode. Acaba gastando e gasta-se demais além do que pode e daí perde o controle. Então, o grande desafio no atual cenário, digamos assim, que nós vivemos de consumismo, é ter esse equilíbrio entre não gastar demais e também viver, né? Não parar de viver, porque não, eu nunca posso. O problema não é que você não possa fazer uma viagem. Ok, eu não posso fazer 10 viagens no ano, mas pelo menos uma eu vou fazer. Então, o equilíbrio entre não gastar demais e também entre se viver. E depois existe um segundo fator que quando às vezes a família até estabelece ali o que vai fazer, como que vai ficar a renda da casa, mas é cumprir aquilo que foi estabelecido. Porque às vezes no papel fica lindo, maravilhoso, mas as pessoas não acabam cumprindo aquele compromisso de realmente, precisamos cortar gastos. Só que daí um corta, o outro não corta. Precisamos reduzir a conta de energia. Todo mundo vai ter que tomar 2 minutos a menos de banho, né? Então, são esses fatores que muitas vezes acabam dificultando as famílias de terem o equilíbrio. Quer dizer, ou gastar demais ou guardar demais, né? O dinheiro é para proporcionar coisas boas, né? Sim, até porque quantas histórias já ouvimos de pessoas que não gastaram, Guardaram que guardaram tudo, aí depois quando não morreu, viveram. Ficou para gerar briga na família. É verdade, é verdade. Débora, durante esse período aí de pandemia, muitas famílias perderam parte ou até mesmo toda a sua renda, né? Muitos perderam empregos, fecharam seus negócios.
E mesmo se reinventando, certamente elas não voltaram a ter o mesmo padrão, muitas não voltaram a ter o mesmo padrão de vida que tinham antes, né? Como administrar o pouco para que supra pelo menos o essencial? A grande verdade é que as famílias, elas já estavam endividadas. E quando a gente fala de endividado, não é somente com o nome no SPC, que a gente logo pensa isso. Não. As famílias, a grande maioria das famílias brasileiras são endividadas pelo fato de terem os seus salários comprometidos. E daí o salário está comprometido com as prestações, que nós parcelamos em 10, 12 vezes no cartão, aí soma mais prestação da casa, do apartamento, do carro. Então, o salário já está comprometido. Então, quando vem a pandemia, vem a redução, ou para quem perdeu totalmente a sua renda, só fez vir à tona aquele problema que já existia na maioria das famílias, que era ter o seu salário quase totalmente comprometido, né? O brasileiro geralmente vai ter o seu salário totalmente comprometido. E daí, como que essas famílias vão ter que se readaptar, readequar ao que está acontecendo? Colocando tudo no papel, né? No papel, entende-se aí planilhas, né? Para quem tem mais facilidade trabalhar com planilhas, em cadernos, sabe aquelas cadernetinhas que o seu avô provavelmente usava? Elas são excelentes para colocar tudo no papel e conseguir identificar aonde a família está gastando o seu dinheiro, os seus recursos. A partir do momento que você tem tudo mapeado, tudo identificado, aí é possível ver o que dá para ser diminuído, o que dá para cortar, o que é o essencial, o que tem que ser para agora e o que pode ficar para depois. Mas acontece que a grande maioria de nós não tem esse conhecimento de quanto se gasta. Há uns anos, nós passamos por uma situação em que a gente precisava reduzir alguns gastos em prol de um investimento maior. E como eu já tinha tudo planilhado, de certa forma foi fácil enxergar onde estava indo o nosso dinheiro. E de repente eu me deparei com algo que eu estava ali mensalmente e eu não tinha visto, que era o valor que nós estávamos gastando entre internet fixa e móvel dentro da nossa casa. Para 2, na época, uns anos atrás, passava de R$300. E daí eu bati o olho e falei, aqui dá para a gente reduzir bastante, praticamente pela metade. Reduzimos tudo, como era algo que nós queríamos muito, tiramos TV a cabo, ficamos sem TV em casa, porque quando nós reformamos o apartamento, nós tiramos a antena coletiva, não façam isso. E daí nós ficamos totalmente. Para nós não fez diferença, porque realmente nós não assistimos televisão, então era um gasto desnecessário. Mas eu só consegui enxergar que eu poderia mexer naquilo, em outras coisas que nós mexemos, porque estava tudo ali mapeado. Então, quando você está tudo anotadinho, onde você está gastando, onde está indo o seu dinheiro, você consegue ver o que dá para economizar. E daí, em família, conversar, estabelecer limites, definir o que dá para ser cortado, o que é prioridade, o que pode ficar para depois. E daí, dentro da atual situação da família, com aquela renda atual, se reinventar, como você falou, para que supra as necessidades básicas e necessárias. Cortar o supérfluo, né? Porque a gente gasta, né, com supérfluo, né? Só que você só sabe se você tiver... Exatamente, tiver um controle. Até em relação a isso, né? É possível, então, mesmo com uma renda baixa, né, se organizar de modo que ainda sobre dinheiro para o lazer e para poupar também? Sim, é possível. Quando você coloca tudo no papel ou no Excel, o que seja, você consegue identificar os pontos e ali ir trabalhando esses pontos
E quando você vai montar a sua planilha de gastos, você colocar um valor, reservar um valor para o lazer, reservar o valor de oferta, porque a gente esquece disso também. Verdade. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente consegue enxergar e vai colocando as coisas e vai direcionando os recursos, né? Eu gostaria até de indicar o livro Superando Boletos, da Priscila Rabelo. Ele é um livro excelente, com uma didática muito simples, com uma linguagem simples, com exemplos do dia a dia. Até ela traz aqui exemplos de planilha, exemplos de como poupar, numa linguagem super simples que pode te ajudar, que pode facilitar aí para as famílias que estão nos assistindo. Quer dizer, organização é tudo, né? Sim. A educação financeira também é um tema que é importante, né? Começar a ser tratado já com as crianças, né? Quanto mais cedo, melhor, para que elas se tornem adultos conscientes, né? Saibam como usar o seu dinheiro. E também para saber lidar com situações de imprevistos, né? Que podem acontecer. Essa pandemia é uma situação imprevista, né? A mesada educativa é um bom recurso para isso, para ensinar a criança a ter equilíbrio financeiro? Sim. Veja, no Brasil nós não temos ainda educação financeira nas escolas. Raríssimas exceções de professores que abordam isso, né? Então, a escola não ensina. A igreja ensina a gente a utilizar 10% do nosso salário. Os outros 90% dificilmente se fala dentro da igreja. Então, se a criança não aprender a usar o dinheiro dentro de casa, ela vai aprender aonde? Então, a mesada ou a semanada, né, dependendo da idade da criança, para os mais novos tem que ser a semanada, ela vai ser sim uma ferramenta que vai ajudar aquela criança a desenvolver o seu relacionamento com o dinheiro. Só que somente a mesada ou a semanada, ela não vai surtir efeito. O que precisa acontecer? Além dos pais dar o dinheiro, eles precisam conversar com a criança, explicar alguns conceitos para que ela venha entender. Não é só dar o dinheiro e tá aí na sua mão, pronto, acabou. Não, aí não vai surtir efeito. Então, é conversar com a criança o que é necessidade, se ela realmente precisa daquilo que ela quer comprar, ensinar a criança a poupar, ensinar ela a guardar. Por exemplo, se ela quer comprar algo que a mesada dela não é suficiente, você não pode adiantar mesada. Você tem que ensinar ela a guardar para que quando ela tem um montante total, ela possa adquirir. Então, você vai ensinar ela a esperar, você vai ensinar ela a administrar os recursos dela. O que acontece muitas vezes é que a criança, o adolescente fala, pai, me antecipa aí algumas mesadas. E o pai dá. Você está ensinando ela a fazer empréstimo. Sim. Então, tem que a mesada, mais a conversa. A criança precisa ter o conhecimento que o dinheiro tem limite. Que, né, não é assim a vontade, chegou lá e pediu, o pai deu. Então, por isso que é importante ela ter periodicidade, né? Por isso da semanada, porque as crianças menores, elas não vão conseguir trabalhar com um mês fechado. As muito pequenas, até uma semana já é difícil. Quando você fala para o seu filho que é pequeno, que a avó vai vir visitar no final de semana, quando ele acorda todo dia, ele não pergunta se já chegou o final de semana. Então, a criança, você vai ter que ensinar... Ela não tem noção de tempo, né? Isso, você vai ter que ensinar ela a trabalhar com o calendário. Filho, nessa semana você pode, né, você tem esse valor. Não precisa necessariamente ser dinheiro quando é muito pequeno. Pode ser as moedas de troca que a criança entende. Né? Exemplo, vou usar o exemplo da Liana. A Liana me ensinou esse exemplo. Quando os filhos dela eram pequenos, ela usou a moeda da pipoca com eles. Eles amavam comer pipoca na saída da escola. Então, ela estabeleceu que eles tinham direito a 2 pipocas por semana. Então, eles aprenderam dentro da semana, quer a pipoca hoje? Quero. Então, você lembra que você só vai ter mais uma durante essa semana. Então, aí conforme vai crescendo a semanada,
e depois a mesada. Ah, Débora, mas eu não tenho condições de dar uma mesada de um valor. Não é o valor exatamente que é o importante. Às vezes, se você dá R$10 por semana para o seu filho e você ensina ele a administrar esses R$10, já vai surtir o efeito. Porque muitos pais têm na mente a ideia assim, a mesada tem que ser um valor bom. Não, se você não ensina exatamente ele a administrar o pouco, dificilmente ele vai conseguir administrar o muito, como nos diz a Bíblia, né? É verdade. Então, precisa ter o dinheiro, ter a conversa. A criança precisa estar ciente que a família tem uma renda, de que o dinheiro, como eu disse, tem limite, porque muitas vezes os pais não conversam e os filhos acham que o pai pode tudo. Que o pai tem muita grana, e às vezes não é isso que acontece. O filho às vezes não precisa saber exatamente quanto o pai ganha. Ah, meu pai ganha R$2.000. Não, mas ele precisa saber que aquela família tem um orçamento, que aquela família já tem uma série de gastos, já tem as despesas fixas ali. É ter essa noção. Uma vez eu fui em uma igreja, né, para dar palestra, e eu cheguei de manhã na igreja e um menininho me conhecia. E daí ele chegou, eu acho que calculando aqui, ele tinha uns 3, 4 anos. E ele chegou e falou, tia, minha mãe tá grávida, eu vou ter uma irmãzinha. Eu falei, ah, é? Ele falou, é, e agora a gente tem que economizar porque eu tenho que trocar o carro porque esse carro vai ficar pequeno. Era uma criança de 3, 4 anos, ele não sabia quanto o pai ganhava, não sabia qual era a renda da família, mas ele sabia que naquele momento a família estava se preparando para a chegada de uma nova criança, então que os recursos deles estariam voltados para a troca do carro. Olha só. Então, é isso que às vezes... Conscientizar a criança. Conscientizar. Então, ele sabia, era uma criança que tinha cofrinho, né? Então, ele já estava sendo educado ali nos seus 3, 4 anos a lidar com o dinheiro. Então, ele sabia que ele não ia ficar podendo pedir para o pai muitos brinquedos, porque agora a meta da família era trocar de carro. Então, às vezes, não é falarem só sobre o dinheiro, mas é mostrar isso para a criança. Olha, a nossa família agora vai comprar uma casa. Então, os nossos recursos vão estar voltados para isso. O grande erro é que não se fala dentro da família sobre o dinheiro. E daí a criança acaba aprendendo, quando sai para a vida recebendo os primeiros salários, literalmente quebrando a cara. Até muitas famílias, às vezes, porque tiveram uma infância humilde, não tinham os brinquedos que queriam, as roupas que queriam, às vezes quer dar tudo para os filhos, né? Aí entra um erro também, exato, né? Entra outro problema de querer compensar, né? Isso. Então eu dou tudo para o meu filho, ele nunca vai ter noção de que eu tenho uma renda limitada, porque tudo que ele pede, que o dinheiro acaba, né? Exatamente, tudo que ele pede eu dou. Então é importante também os pais tomarem esse cuidado de não dar tudo o que a criança quer, principalmente, né? Não vamos entrar nessa questão, mas principalmente se for para suprir uma falta, às vezes a falta de tempo, a questão de não estar presente. Débora, como que cada membro da família pode contribuir para a saúde financeira da família? Marido e mulher, marido e esposa, os filhos, outras pessoas que convivem ali, os filhos já adultos, né, que trabalham também, que têm sua renda. Como que cada um pode contribuir com a saúde financeira da família, com esse equilíbrio financeiro? Essa compreensão, esse auxílio, ele só vai acontecer a partir do momento que os membros da família eles têm conhecimento do orçamento familiar. Porque o que acontece muitas vezes é que às vezes eu sou dona de casa, meu marido que cuida de tudo, eu não sei quanto a gente tem de renda, eu não sei quanto custa água, luz, telefone, eu não sei de nada. Então eu gasto, sim, porque né, não estou sabendo disso. Então, e por isso é tão necessário o conhecimento entre a família do orçamento familiar. E daí sim, cada um contribuir com a sua parcela. Às vezes você não precisa ter renda para contribuir com o orçamento familiar. Mas se você fica em casa e você pode economizar energia, você pode economizar água, você está contribuindo sim para o orçamento daquela família.
E com relação aos filhos, né, que já têm as suas rendas, é necessário sim contribuir dentro de casa. Porque como que esse jovem vai aprender a sustentar a sua casa num futuro se ele não colabora dentro de casa? O dinheiro é dele, ele faz o que ele quer, ele não tem nenhuma responsabilidade, digamos assim, ali junto à sua família, junto à sua casa. Ele vai sofrer um pouco mais quando ele chegar em um futuro casamento, ou ela também chegar em um futuro casamento. Porque muitas vezes o pai, é minha filhinha, não, filhinha, fica com o seu dinheiro. E daí, a hora que chega no casamento, o esposo precisa de ajuda. Não, mas meu pai nunca me pediu o meu dinheiro. Então, é importantíssimo. A minha irmã tem um amigo, eles eram muito simples, e ele começou a trabalhar muito jovem, e o pai estipulou um valor para ele dentro, né, do seu salário, para ele contribuir mensalmente dentro de casa. Então, todo mês ele dava o dinheiro para o seu pai. Os seus pais, embora eles fossem uma família humilde, não precisava daquele dinheiro, porque eles conseguiam sobreviver com a renda da família. O que os pais fizeram? Eles abriram uma poupança, não sei exatamente onde o dinheiro foi investido, e foram guardando aquele dinheiro que ele dava para a casa contribuir todos os meses. Quando ele casou, ele precisava comprar a sua casa. O que os pais fizeram? Foram lá, pegaram o dinheiro e falaram, toma aqui, ó, esse dinheiro é seu. Mas eles ensinaram o filho a contribuir mensalmente com a renda da família. Isso é um caso que nós conhecemos, né, pessoalmente. Então, às vezes você fala, eu não preciso do dinheiro do meu filho. Pega esse dinheiro, guarda, faça algum investimento de algo para ele no futuro. Porque se você não precisa, glória a Deus por isso. Mas aí você vai estar, inclusive, ajudando ele 2 vezes. Porque você vai estar ajudando ele quando você ensina ele que ele tem uma responsabilidade ali dentro daquela casa. E depois, no futuro, você pode retornar esse dinheiro para ele. Se você não pode guardar, se você precisa, aí é mais fundamental ainda que todos dentro da casa contribuem, né? Se todo mundo come, dorme e toma banho, precisa contribuir. Sim. Com relação ao casal, né? Quem ganha mais tem o direito de gastar mais? Né? Hoje, muitos casais dividem as contas do lar, né? Cada um, isso daqui pode deixar que eu pague, isso daqui eu pago. Então, isso daqui eu compro com o meu dinheiro, isso aqui é com o seu dinheiro, né? Isso é saudável? Agora nós vamos apanhar, né? Dentro de um relacionamento, eu acredito ser super importante todos terem conhecimento da situação financeira. Quando eu estava noiva, o Senhor me ensinou essa lição na prática. Na época, antes de eu ficar noiva, eu tinha um bom salário, estava muito bem já estabelecida assim, para a época, para o meu padrão, para a minha idade. Só que eu acabei me desligando da empresa, realmente precisava de algo novo, então eu tive a perca da minha renda, né? Meu esposo, ele tinha acabado de entrar na sua atividade, então ele estava em algo novo também. A nossa renda estava lá embaixo, quando nós fomos nos casar. E a minha irmã diz que Deus usou esse tempo justamente para me ensinar, porque eu tinha uma renda maior do que a dele. Se eu não tivesse perdido o meu emprego, parado esse tempo, eu ia entrar, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, e entrar dessa forma no relacionamento. Porém, antes de casar, eu já tive que aprender. Falei, não, porque daí eu optei também por trabalhar só meio período para cuidar das coisas do casamento e da casa. Então, a renda caiu lá embaixo. Então, quando nós decidimos nos casar, nós já tivemos que sentar e colocar as finanças. Nós já unificamos as nossas finanças antes do casamento. Porque daí a gente sentou e viu o que dava para fazer. Não tínhamos pais que bancaram o nosso casamento. Então, o que dava para fazer era o que nós dois podíamos pagar. Então, a lição já começou ali. Então, já estruturamos a nossa vida a partir dali. Graças a Deus, tem funcionado. A questão de um pagar uma conta e outro pagar outra já é alguma coisa.
Porque tem alguns casais que nem isso, né? Cada um vive no seu mundinho. Eu já vi casais que tem a proporcionalidade, então você ganha mais, você paga 80%, eu ganho menos, eu vou pagar só 20%. Mas eu não acredito que seja algo saudável. É importante nós sermos um nas finanças também. Então, se você não consegue compartilhar com o seu esposo o quanto você ganha, se vocês não conseguem usar juntos as finanças, comprar as coisas juntas, se você tem aquela necessidade de falar, eu comprei esse tapete, não foi nós adquirimos essa casa, nós adquirimos esse carro. Isso provavelmente, eu acredito, que demonstra que não é só as finanças nesse casamento que está dividido. Provavelmente há mais alguma coisa que tenha rachaduras nesse casamento. Porque se você tem, realmente, vocês se tornaram um, não vai ter problema nenhum em vocês unificarem as finanças. E tá tudo ali junto. Então, eu acredito que a melhor opção, sim, é unificar, os dois terem ali a consciência, não é a minha renda, é a nossa renda. Então, não é eu vou comprar, nós vamos comprar, nós compramos, nós conseguimos, nós adquirimos. É a cumplicidade, né? Isso é Exato. importantíssimo, né? No casamento, na vida dois, na família, né? Débora, muito bom o nosso papo aqui, né? Estamos chegando aí ao final do programa, né? Tenho certeza que, né, vai ajudar muita gente aí que está nos assistindo. Mas antes de encerrar, eu queria fazer um jogo rápido com você, tá bom? De perguntas e respostas para as pessoas que estão aí nos assistindo conhecer um pouquinho mais de você, tá bom? Um livro. Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Já li 3 vezes. Um filme. Como Estrelas na Terra. Isso, como isso, muito lindo. Sim. Ai, chorei litros. Um hobby. Ler. Ler, muito bom. Um lugar inesquecível para você. Hospital. Oi? Hospital. Hospital? Sério? Então, agora conta pra gente, que agora eu fiquei curiosa. Numa próxima. Numa próxima, então tá bom. O seu lugar preferido de oração? O quarto. Quarto. Você e Deus. Sim, sim. Muito bom, Débora, muito obrigada. Espero que tenhamos uma próxima oportunidade aqui para ter você aqui com a gente. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, tudo que Ele colocar aí na tua mão. Amém. Que Deus abençoe a tua família. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe o Ministério de Mulheres. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios que o homem sensato, ele tem o suficiente para viver com fartura. Já o insensato não, porque ele gasta tudo que tem. Ter prosperidade, uma vida próspera, não significa necessariamente ter muito dinheiro, ter muitos bens, mas viver bem com aquilo que tem. Saber administrar aquilo que Deus te dá, certamente fará com que você tenha uma vida próspera, uma vida feliz. Que Deus possa te guiar, te orientar a viver dessa forma, a saber administrar aquilo que Ele te dá. E chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Continue aí seguindo as nossas redes sociais, compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até semana que vem.